tarde. Nos ouve? Leandro está nos vendo, tudo bem? Eu ouço sim. Ouço sim, alto e claro. Muito bem, meu amigo. Muito bem, estamos todos aguardando aqui, ansiosos pela sua palestra, meu amigo Leandro. O microfone é seu, a câmera é sua, pode compartilhar a tela e boa palestra aí para você, tá bom? Legal, Sérgio, obrigado a todos aí que estão presentes. Atrasou um pouquinho, mas é natural. Evento bom é esse. Evento bom é quando começa a atrasar, emenda uma na outra. Evento bom é esse. Tudo certinho, tá Vou chato. ficar aqui até 10 horas da noite, não tem problema. Vou ficar até 10 horas da noite aqui, o pessoal... o pessoal aqui do chat, a minha palestra vai até umas 10 horas da noite, não tem problema nenhum, né, pessoal? Pode colocar aqui nos comentários. Tá bom, então. Leandro, pessoal, boa palestra aí para você. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Você vendo, por favor. Já estamos vendo a tela aí, viu, Leandro? Pode Isso, tudo certo, Leandro. Perfeito. Tá. Deixa eu só colocar aqui em modo... Você quer ficar atento no tempo ou quer que algum de nós te comunique? Não. Fica tranquilo que a gente... Bom, gente, não sei se todos que estão presentes nos conhecem. Nós somos a Synergy RH, uma empresa de tecnologia que desenvolve sistemas para RH. Então, nós estamos aí no mercado há pouco mais de 14 anos, oferecendo soluções para todo e qualquer demanda que o RH necessite. Então, até o dia de hoje, espero que até o final do mês mude esse número para positivo, né? Mas ao longo desses 14 anos, são quase 1.500 clientes, né, de desenvolvimento de plataforma própria, assim como a Age, né, ela tem uma plataforma própria. São mais ou menos cerca de 700 mil olerites que nós processamos, e tudo 100% na web e com toda a nossa plataforma também no celular, através de nossos aplicativos. Estou contando aqui só um pouquinho de quem é a Synergy, para a gente entrar no nosso tema principal aqui da nossa palestra. Dentre esses quase 15 anos que nós estamos no mercado, nós desenvolvemos inicialmente, o carro-chefe, o principal sistema da empresa. Nós nascemos como uma empresa de folha de pagamento. E, ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo os outros módulos que são interessantes e que precisam para dentro de qualquer empresa que tenha uma mínima organização dentro do seu RH. E aí, com isso, a gente veio desenvolvendo o GED, desenvolvendo todo o modo de recrutamento e seleção, metas, contabilidade, orçamento, recrutamento e seleção, DISC, feedback, treinamento, avaliação de desempenho e assim por diante. Isso tudo, ao longo desses anos, nós fomos desbravando esse mercado e conseguindo entender como é que isso funcionava e fomos oferecendo soluções, construindo sistemas para que eles fiquem adequados. Nesse instante aqui, ao longo desses anos, em algum momento, se não me falha a memória, há cerca de 6, 7 anos, pouco mais do que isso, a gente se deparou com medicina ocupacional. E aí, quando nós chegamos no universo da medicina ocupacional, nós entendemos que não era nada da nossa praia, não tinha nada a ver com os sistemas que a Synergy trabalhava, com a operação que a Synergy trabalha. E aí é que nós conseguimos encontrar, ao longo desse caminho, a Age e o SOC. E nós fomos entendendo aí que o SOC, ele, por mérito, ele domina o mercado nacional. Então, a gente, diferentes clientes de diferentes segmentos, começaram a nos dizer que utilizavam SOC. Utilizavam SOC, e aí nós começamos uma aproximação aí com a empresa. Qual que era o intuito dessa aproximação? Era fazer com que as duas elas se conversassem e nós pudéssemos entregar
para o nosso cliente final uma melhor solução, com mais eficiência, com mais tecnologia, com menos trabalho, com mais robustez e mais segurança. No momento em que nós nos conhecemos, no momento em que Synergy e SOC se conheceu, ainda não existia no nosso universo uma palavrinha chamada e-social. Ela ainda era muito distante, era um projeto do governo, até então a gente não imaginava que isso iria para frente e tal, mas tinha ali aquela palavrinha no nosso dia a dia muito distante. Graças a muito trabalho, né, ao longo de muita conversa, né, com o time técnico da Age, com o time técnico da Synergy, né, nós conseguimos chegar num nível de, olha, eu acho que nós podemos criar algo aqui que a gente vai levar isso para o mercado de uma maneira mais madura, de uma maneira que vai beneficiar a todos, que vai beneficiar Synergy, que vai beneficiar a SOC, que vai beneficiar os clientes da Synergy e os clientes da SOC. Que tal, então, a gente integrar essas duas ferramentas para que se evite a perda de tempo, o duplo cadastro e tudo isso que a gente sabe que quando se trabalha manualmente, a gente tem esses problemas. Então, como a Synergy já tinha, né, o domínio de integrar vários módulos, só que até então os módulos eram nossos. Então, todas as plataformas da Synergy, todos os sistemas da Synergy são integrados, mas dentro da minha casa. Então, é muito mais fácil. Então, como é que eu vou fazer uma integração agora, ela ser nativa, só que com uma outra empresa de um outro segmento? Então, daí foi o desafio. Quando a gente começou a conversar com todos os envolvidos da SOC, a gente começou a se deparar com o que eu estou chamando aqui de atores envolvidos. Tem a Synergy, de um lado, detentora de um sistema de RH, tem a Age, do outro lado, detentora do SOC, né? E nós temos, que são duas empresas, e nós temos, junto a isso, dois outros atores que eles são distintos e diferentes entre nós. Nós temos os prestadores de serviço e nós temos o cliente final. Então, nesse momento, a gente teve que amadurecer aí, junto com o pessoal da Age, como nós iríamos trabalhar em cima disso. Porque o meu cliente, o cliente da... E aí, para todos que estão aqui, viu? Esse cenário que nós desenhamos aqui, ele indifere se você tem uma folha de pagamento da Synergy ou se você tem uma folha de pagamento de outro colega nacional aqui de negócio. O cenário vai ser o mesmo. Eu tenho um sistema de medicina ocupacional, onde dentro da medicina ocupacional, o cliente do SOC é o prestador. Ele é o cliente do SOC. Então, o SOC precisa atender o cliente dele, que é o prestador. E, por outro lado, o cliente final do prestador, ele é o cliente da folha. Então, eu tenho um meio de campo que ficou um pouco embaralhado. Então, nós tivemos que desenvolver aqui uma plataforma de tecnologia que ela pudesse atender todos esses cenários e pudesse dar operacionalidade para todas as pessoas envolvidas. Então, qual que foi o fruto disso? Depois de diversas reuniões, diversas idas e vindas, de São Paulo a Santos, de Santos a São Paulo, muito prazerosas, que aí você faz um passeio ali em Santos, é legal. Muito trabalho, a gente conseguiu chegar num cenário que amadurecemos de tal forma que, hoje, tudo que acontece no sistema de folha de pagamento do Synergy, ela é refletida automaticamente no sistema do SOC. Tudo, absolutamente tudo. Isso não é uma vez por dia, isso não é 2 vezes por dia, não é uma vez por mês, nada disso, é online. Então, a plataforma ela consegue funcionar em real time. Ou seja, eu admiti uma pessoa aqui no Synergy, cai no SOC. Desliguei uma pessoa do Synergy, cai no SOC. Transferi, afastei, dei férias, cai no SOC. Isso nós levamos ao mercado com o cenário de melhoria nos processos operacionais. Só que, no meio disso, o e-social se tornou uma realidade. Se tornou uma realidade, primeiro, para a folha de pagamento. E, num primeiro momento, seria também para a SST, para a medicina ocupacional.
e acabou não acontecendo. Adiou-se a medicina ocupacional do SST e está em vias de ir para frente. Mas foi excelente esse trabalho, porque a gente atiramos no que viu, acertamos no que não viu. Porque com essa integração mais madura, foi possível a gente passar para um segundo momento, que é como eu faço para colocar no meio desse cenário aqui também o e-social. Fica mais fácil. Eu já tenho as informações integradas entre Synergy e SOC, como desenhar, junto com, entre time de Synergy e time de Age, como desenhar agora essa integração funcionando para e-social. Não vale a pena dizer aqui que assim, o desenho envolvendo o e-social, a gente deve ter aí projetado algumas vezes, porque a cada novo layout, a cada nova mudança que o governo ajustava, fazia com que nós voltássemos dentro de casa, planejássemos novamente e colocássemos para frente. Então, hoje está uma realidade muito madura em cima disso. Mas, assim, o que eu queria trazer para todos aqui? Quais são as tecnologias envolvidas nisso? O que a gente conseguiu ganhar e entender tecnicamente com isso? Nós tivemos muito. Então, os web services que a SOC disponibiliza na outra sala de palestra aqui, que tem um exportadados e tal, isso não foi do nada. Não foi a Age que ela, do nada, começou a desenvolver isso. Ela teve uma visão de como é que eu faço para tornar todas as minhas ferramentas o mais integrável possível. E não adianta a gente aqui, e aí eu sei que tem muita gente aqui, e é assim, é comum, é normal, a gente passa isso com nossos clientes aqui, existe ainda muita gente que faz troca de arquivo. Então, você pega um arquivo de um lado, coloca um arquivo do outro, pega um arquivo de um lado, pega no FTP, joga para um lado, joga para o outro. No atual cenário brasileiro, isso é terrível. Por quê? Eu tenho todas as questões de segurança que eu preciso obedecer, essas tecnológicas, que esse ano, em particular, o Brasil foi alvo de ataque hackers no Brasil inteiro. Teve diversas empresas que foram alvo de ataque de sequestro de dados. Então, se você tem alguma porta FTP, ela é uma porta de risco. Então, nós tivemos que rever todo esse trabalho. Nós já não trabalhávamos com isso e nós tivemos que rever esse trabalho, mesmo para os clientes internos da Synergy que trabalhavam com isso. Algum cliente que tinha alguma especificidade, pedia alguma coisa via FTP. Isso com o SOC já não tinha, já era uma integração via web service. A gente do nosso lado, aqui do lado da Synergy, também era web service. Então, nós temos informações através de tecnologias robustas quanto à segurança da informação. Já tinha esse fantasma aniquilado. Nós já tínhamos alcançado um nível de maturidade e de segurança. Veio o LGPD. Se eu estou trabalhando aqui embaixo ainda com FTP, certamente eu não estaria regulado a trabalhar em cima de LGPD. Até porque são informações que transitam entre os sistemas declaradas como informações sensíveis. Então, o que a gente percebe dentro do mercado ainda? Ainda existe muitas dúvidas sobre as pessoas do como trabalhar essa informação. Para a Synergy, por um acaso do negócio, a gente tratar a informação como sigilosa é algo natural para a gente. Como nós temos o sistema de folha de pagamento, dentre outros, eu já tenho informações de salário, informações de cargo, informações de endereço, que eu já tenho que tratar como uma informação sigilosa e sensível. Quando chegou o LGPD, isso foi estendido para demais dados. Então, a integração que existe aqui entre Synergy e SOC, ela contempla ser online, ser real-time, ela contempla uma robustez de segurança quanto à segurança técnica e ela também está adequada dentro do LGPD. Tudo isso para nós conseguirmos atender o cliente final, seja cliente final Synergy, seja cliente final do prestador, seja cliente final do SOC, da Age. Isso tudo foi possível com muito trabalho, muita linha. O que eu preciso falar para vocês aqui?
Quais são as agruras que a gente passou para fazer com que isso funcione? Primeiro, desafios tecnológicos. Qual tipo de tecnologia utilizar? E aí, para todos aqui, corram quando falam para você de troca de arquivos. Corram disso. Então, eu sei aqui, gente, que tem prestadores de diversas áreas do Brasil, tem clientes convidados, tem outros cenários aqui, e a gente sabe que muitas vezes, para nós atendermos os anseios dos nossos clientes lá na ponta, aquele cliente lá da ponta que nos vê, nos olha como prestador e nos olha como detentor de soluções para ele muitas vezes, do lado dele, ele não tem uma equipe técnica que possa suprir. Então, muitas vezes, a troca de arquivos para ele é mais fácil. A gente vai ter que subir a régua de todo mundo que participa disso daqui para falar assim, gente, não tem como a gente fazer troca de arquivos. Nós precisamos trabalhar com envio de informações tratadas de forma adequada, através de web services, através de APIs e assim por diante. Isso vencido, vem a questão aqui da eficiência operacional. Dentro da eficiência operacional, o que a gente conseguiu colocando isso de pé? O prestador que utiliza o SOC e tem o cliente dele na Synergy, não precisa mais ficar fazendo um duplo cadastro. Não precisa mais ficar fazendo um monte de tira relatório de um lado, faz deparo do outro, cadastra de um lado, cadastra do outro. Não precisa mais disso. Isso é alimentado online em real time. Ele tem que trabalhar realmente na operação dele. Ele vai ter que dedicar tempo só àquilo que é necessário realmente, né? E ele vai ter a integridade dos dados garantida entre as aplicações, né? O que a gente esbarrou, gente, ao longo dessa caminhada toda aí que a gente teve? Comunicação junto aos envolvidos. Então, assim, isso daqui, o que eu estou trazendo aqui para a mesa é o que a gente construiu junto com a Age e o que a gente passou de agruras, de problemas, para que vocês, não necessariamente dentro desse cenário, mas em outros, vocês consigam, não precisem passar por isso. Então, assim, nós conseguimos superar tecnicamente tudo o que nós tínhamos que fazer. Nós conseguimos superar toda a parte de segurança que nós tínhamos tanto entre Synergy e Age. Nós conseguimos superar também a parte de LGPD. Nós conseguimos ter um ganho operacional, né? Só que aí nós pecamos muito na comunicação. Então, tudo isso que nós desenhamos, nós fomos desenhando e não fomos fazendo um material, colocando aquilo para ser explicitado para todos os envolvidos. Então, foi algo que a gente demorou um tempo, até que nós tivemos que, eu aqui, junto com a equipe da Synergy, junto com a equipe de marketing da Synergy, junto com a equipe de comunicação da Age, da SOC, nós fizemos algumas reuniões, fizemos alguns pilotos e começamos a colocar em prática esses pilotos. Então, hoje, nós temos uma documentação ela muito casada entre Synergy e SOC, justamente para dar ao prestador, para dar ao cliente final, toda a garantia e a clareza do que ele precisa fazer para que isso funcione de maneira adequada, né? Isso poupa trabalho do cliente, poupa desgaste do prestador, da folha, do SOC e assim por diante. Então, foi mais um capítulo que demorou aí quase um ano para a gente ajustar isso e deixar bem redondo. Padronização. A partir do momento que você tem esses 3 itens superados, você cai na padronização. Você precisa pegar todos os envolvidos que estão ali e padronizar o discurso, padronizar a fala, padronizar a comunicação, para que não chegue torta. Porque o telefone sem fio, dentro desse cenário aqui, que eu tenho diversas empresas aqui atuando, ele é muito alto. Então, como é que eu faço para minimizar isso? Eu preciso ter uma linguagem que saia da Synergy, que é igual à linguagem que saia da Age, que é igual à linguagem que sai do prestador, que é igual à linguagem que sai do cliente final, para que todos fiquem claros quanto a isso. E, por último, que foi a cereja do bolo, é o marketing em cima disso, né? Então, em muitos casos, em muitos momentos, o que acontece é feito primeiro um trabalho de marketing e depois é colocado no mercado um produto. Eu acho que assim, o sucesso que aconteceu na parceria entre Synergy e SOC, ele só se deu porque foi com muito suor.
Então, tem duas empresas que trabalham com tecnologia na veia, que é a Age e a Synergy, e nós dois, as duas empresas juntas, conseguiu ir passo a passo, subindo a régua técnica, para que isso ficasse mais operacional e tecnicamente mais eficiente. Depois, fazer isso, um produto, e colocar isso no marketing é a parte mais fácil. Já foi criado, já foi testado, já foi colocado no mercado, já foi posto à prova, regularizado, regulamentado, revisado, recolocado e brifado pelo cliente. Então, a parte aqui de marketing, ele foi o mais fácil, mas precisou ser realizado também. Então, assim, o que acontece com isso? Nós, hoje, no cenário em que todos os prestadores estão super preocupados com e-social, como funciona, como é que funciona a mensageria e tudo mais. Então, assim, o que a gente tem a dizer para todos aqui? E aí, eu me deixo à disposição aqui para falar o seguinte: o que os prestadores vão passar nos próximos meses relacionado a e-social, o que todo mundo de medicina ocupacional vai passar nos próximos meses relacionado a e-social e o SST, todo mundo que tem folha de pagamento, todas as empresas que têm folha de pagamento, já passou por isso há cerca de 4 anos. Né? E o pessoal da medicina, o SST, o projeto de SST, tem um envio, se não me falha a memória, de 3 ou 4 layouts. Né? A folha de pagamento é cerca de 25 a 35, dependendo da modalidade do segmento. Né? Então, é assustador. Foi assustador. O que eu tenho para dizer para vocês? Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Não vai ser simples. Vai ter muita coisa que se trabalhar. Vai ter muito trabalho operacional, vai ter muito ajuste a ser feito. Né? Mas o que acontece? Se você tiver todos os seus sistemas integrados de uma maneira que te poupe o trabalho de sanear o dado, você vai conseguir focar a tua energia só naquele produto que está sendo trabalhado no momento. Então, imagine o seguinte, imagine que se não houvesse nenhuma integração, imagine que se a SOC e a Synergy falassem assim: olha, eu aqui como eu Age, estou falando que eu não tenho integração com nenhum tipo de outro fornecedor, de outro parceiro. Teria que os prestadores da Age se matar para sanear a base, para deixar essa base redonda, para depois e se preocupar com o e-social. Lembrando que tudo que uma empresa tem de folha de pagamento já está no e-social. Então, se eu vou mandar um atestado médico, se eu for mandar um layout de SST, um afastamento, um ASO, qualquer informação desse tipo, que eu vá mandar do funcionário Zezinho, que eu vou mandar para o e-social, esse funcionário Zezinho já existe lá no e-social, porque ele já foi integrado a partir de um sistema de folha de pagamento antes. Então, assim, tem que ter uma sinergia muito grande entre as empresas para que isso possa acontecer. Então, a gente precisa olhar as empresas, nós precisamos nos olhar, todo esse segmento que, de alguma forma, atende medicina ocupacional, atende RH, muitas vezes nós temos que olhar não como concorrente, mas como parceiros. Então, não precisa o outro sofrer à toa, se um já passou por esse sofrimento. Né? Então, assim, a Synergy, como detentora de tecnologia própria, sempre se coloca à disposição e fica sempre de portas abertas aqui para qualquer outra empresa, para qualquer outro cliente, parceiro, fornecedor, que queira nos perguntar, nos pedir ajuda no sentido: olha, vocês já passaram, né? Qual que é o melhor caminho? O que eu devo evitar? Então, assim, a nossa participação aqui dentro da Age, o tempo é curto, não dá para entrar nos detalhes mínimos, mas a nossa participação aqui na Age, primeiro, é trazer para você esse case de integração entre as ferramentas e falar para vocês que é possível fazer, desde que haja responsabilidade e equipes engajadas tecnicamente para que isso seja feito. O segundo ponto é agradecer aqui o espaço para a Age e a possibilidade dela deixar isso acontecer junto com a Synergy para facilitar a vida dos prestadores dela, que são os clientes dela. No final, todo mundo quer ficar tranquilo. E assim, o final das contas aqui
vocês vão precisar se preocupar, quem está aqui, está de cabelo em pé, que nos próximas semanas aí vai ter o e-social entrando, vai dar muito trabalho, mas ele vai conseguir se operacionalizar com o tempo. Dentro de folha de pagamento aqui, a gente conseguiu deixar o cumprimento dos envios funcionou super bem dentro de todos os prazos. Agora, como deixar isso mais operacional e isso mais fluido, demorou alguns meses para a gente deixar isso bem azeitado, com transparência, deixando o cliente olhar os relatórios, olhar a mensageria de uma maneira mais adequada. E sempre o que eu falo aqui para toda a equipe da Synergy, para todos os nossos clientes, nós que fazemos sistemas, esse é o pensamento, tenho certeza, do pessoal da Age também, nós não fazemos sistemas para nós fazemos sistemas para os outros, para os clientes. Se eu faço algo e esse algo não está tão legal para aquele cliente, a gente precisa revisitar e olhar como está feito. Né? Então, assim, são 2 sistemas muito maduros, que para serem integrados foram alguns anos, mas deu um sucesso total e absoluto e a gente conta essa parceria com muito prazer para todo mundo. Eu vou ficar aqui, a postos aqui, eu passo a palavra agora para o Sérgio e eu fico aqui aberto a qualquer pergunta, dúvidas que vocês venham a ter. Obrigado pela palestra, Leandro. O pessoal que tiver dúvida, né? O Michel está dizendo aqui que a integração da Synergy roda perfeitamente lá na empresa dele e essa importância de nós termos um sistema de folha gabaritado como a Synergy integrado ao SOC, né? Muda o funcionário na folha, muda no SOC e você tem aí atendimento a LGPD, atendimento aí ao e-social que está chegando de forma muito rápida e prática. Leandro, meus sinceros parabéns aí pela sua palestra. Muito obrigado. O pessoal que tiver dúvida aqui a respeito disso, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar dentro do possível respondendo, tá? Muito obrigado, Leandro. Forte abraço para você, meu amigo. E dando seguimento, né, meus amigos, aqui a trilha de negócios. Obrigado, Leandro.